Bom, a primeira das alterações que a gente vai dar uma olhada aqui é a hiperemia. Hiperemia, tá aí uma definição para vocês, é algo muito simples. É qualquer situação em que a gente tem aumento da quantidade de sangue em um órgão, tá? Ou numa região de um órgão. Essa é uma alteração notadamente localizada. Tá? Não é possível ocorrer hiperemia de maneira generalizada, sistêmica, o corpo inteiro do paciente ter hiperemia. Lembrem-se que o nosso volume de sangue não preenche 100% do nosso sistema cardiovascular. A microcirculação sempre é parcialmente preenchida. Então, a perfusão dos tecidos na microcirculação está sempre alternando qual é o capilar que está preenchido e qual é o que está vazio. E não é possível preencher isso no corpo inteiro. Tá? De forma localizada é possível aumentar o fluxo e preencher e aumentar a quantidade de sangue numa determinada região, uma coisa delimitada, até mesmo em um órgão no máximo como um todo. Tá? E esse aumento pode ocorrer de duas maneiras, que é o que a gente vê aqui. Na classificação, a gente pode ter hiperemia ativa ou hiperemia passiva, que também é chamada de congestão. Tá? Qual que é a diferença dos dois? A hiperemia ativa é o aumento do volume sanguíneo por um aumento de aporte de sangue naquele tecido. Tá? E a hiperemia passiva, a congestão, é o aumento de volume de sangue em um órgão ou tecido por uma diminuição da saída do sangue daquele local. Então, na hiperemia ativa, a gente vai ter mais sangue oxigenado, tá? Sangue dito arterial, né? E na hiperemia passiva, na congestão, a gente vai ter mais sangue venoso, pobre em oxigênio. É possível ocorrer os dois ao mesmo tempo? Sim, é possível ocorrer os dois ao mesmo tempo. E o exemplo em que os dois ocorrem ao mesmo tempo é na inflamação. Tá? Então, quando vocês estudarem inflamação, e tem um fenômeno lá chamado de fenômeno vascular da inflamação, é justamente isso. É hiperemia, tanto ativa quanto passiva. O tecido inflamado tem aumento de chegada de sangue e esse sangue fica mais tempo lá no tecido. Isso existe um motivo por ajudar no sistema de defesa. Isso em inflamação vocês vão estudar em detalhes. Agora a gente vai ver isso de maneira separada e ver algumas diferenças que são importantes na hiperemia ativa e na hiperemia passiva. Bom, então a hiperemia ativa ocorre por aumento de influxo de sangue, dilatação arteriolar, tá aqui esquematicamente, tá? O que ocorre, tá? A gente tem aumento de sangue arterial e a origem é principalmente por mediador químico, então normalmente é um processo regulado, tá? E nós temos duas situações, fisiológica por aumento de demanda e patológica, inflamação. Aí eu deveria ter colocado um asterisco aqui, porque inflamação não é necessariamente doença, patologia, tá? Tá associado à doença, mas por si só não é. Então são essas as principais situações. E o aspecto morfológico da hiperemia ativa é que o tecido, e aqui olhando a esclera no olho, fica bem evidente, pelo tecido ser branco superficial, vai ser uma coloração vermelho viva do tecido. O tecido pode ter aumento de temperatura, pode ficar mais quente, aí dependendo do quanto está chegando de sangue a mais, tá? Se for um volume razoável, pode ter calor, e a gente vê isso bastante na inflamação. Tá? Então, esse é o aspecto morfológico básico. Tá? E, lógico, se a gente olhar um corte histológico, a gente vai ver que
O leito vascular arteriolar, tá? E os capilares arteriolares é que estarão com mais sangue, tá? A situação em que mais ocorre, tá, é por aumento de demanda, atividade física, quando você vai na academia, quando você está jogando, praticando um esporte, o músculo esquelético precisa de mais oxigênio. Então é a situação clássica em que a gente tem hiperemia ativa. Uma outra situação fisiológica, durante a digestão existe um aumento de aporte de sangue para o sistema gastrointestinal ali, para ter um aumento de perfusão para auxiliar na absorção de nutrientes. Tá? Então, de maneira geral, é situação fisiológica, situação benéfica necessária para o paciente. Dito isso, tem algumas observações a fazer. Tá? Isso não quer dizer que sempre vai ser benéfico. Tá? Existem situações que a hiperemia ativa, mesmo, por exemplo, numa atividade física, pode ser deletério para o paciente. Uma situação que é observada é, por exemplo, maratonistas. Tá? Esse esforço extenuante por um longo período de tempo, com essa hiperemia, esse aumento de volume de sangue no músculo, pode causar um problema que é comprimir as vênulas e diminuir o retorno venoso, e isso leva a um quadro chamado de síndrome compartimental. Tá? Isso causa lesão no músculo. Tá? Então isso pode ser um problema em principalmente atletas de alta performance. Os casos mais escritos são em maratonistas, principalmente. Uma outra situação que pode ocorrer associado a processo patológico hiperemia ativa, tá, é consequência do diabetes descompensado. Tá? No paciente diabético descompensado, o que ocorre é que aumenta ali a relação NADPH-NADP. E isso é interpretado pelos tecidos como se houvesse o tecido tivesse em hipóxia. Tá? E isso é causado porque existe um aumento da oxidação do sorbitol e para manter o equilíbrio lá das vias bioquímicas existe mais redução do NADPH e isso termina estimulando uma hiperemia ativa para os tecidos. Tá? Então isso é consequência aí, da diabetes. Uma coisa benéfica de longo prazo que existe na hiperemia ativa é que se você faz atividade física constantemente, tá, de maneira regular, moderada, tá, isso favorece uma melhor vascularização dos tecidos. Isso é importante principalmente quando a gente fala de sistema cardiovascular do coração. Tá? O estímulo para formação de colaterais no coração, melhora de performance do coração, é justamente por hiperemia ativa. Tá? Isso estimula a diferenciação das arteríolas. Então, aquelas artérias que eram menos calibrosas, elas passam a ser mais calibrosas e isso ajuda na formação de anastomoses. Portanto, aí um efeito secundário benéfico da hiperemia ativa. Seguindo em frente, hiperemia passiva, aqui sim a gente está falando de uma situação que quase sempre é patológica. De novo, a exceção é lá na inflamação. Existe um motivo para ter hiperemia passiva na inflamação e é algo necessário para que o sistema de defesa funcione, tá? Cumpra com a sua função de maneira adequada. Tá? Não vou entrar em detalhes disso para não ter spoiler aí, né? Estragar a aula da professora Juliana. Tá? Lá quando vocês verem inflamação, vocês veem isso com calma. E a hiperemia passiva, o que a gente tem é justamente diminuição da saída do sangue. Tá? Então isso aumenta esse sangue oxigenado, tá aqui esquematicamente, esse azul escuro aqui, tá? No interior do tecido.
E isso tem uma série de consequências, tá? Essa é uma situação em que a gente pode ter mais de um órgão afetado, principalmente quando a gente tem uma falha na bomba, tá? Então a causa pode ser tanto local, tá? Ou generalizada. Então, a gente pode ter obstrução, compressão venosa, uma torção de um pedículo, e isso termina impedindo o efluxo normal do sangue, a saída normal do sangue. Porém, na insuficiência cardíaca congestiva, tá aí o nome, tá? Congestão, onde o lado direito do coração não funciona muito bem, não manda o sangue, o volume que tem que mandar para a circulação pulmonar, causando aí um acúmulo de sangue no compartimento venoso. Tá? E isso vai afetar alguns locais, principalmente. A gente já comentou alguma coisa sobre edema, tá? Quando mostrou edema lá, perna inchada com edema por esse aumento de pressão hidrostática, mas isso pode acumular em órgãos também, e tem alguns órgãos alvos mais comuns, tá? Que eu vou mostrar um exemplo aqui para vocês. Então tá aqui o aspecto macroscópico de um coração na insuficiência cardíaca congestiva, o lado direito do coração dilatado, tá? A gente vê um afinamento, parede mais fina do ventrículo direito, tá? Isso aqui não é um ventrículo que funciona de maneira adequada, tá? Existe um déficit funcional e causando essa retenção de sangue. E um órgão-alvo importante é o fígado, tá? O fígado é um local que rapidamente isso é possível de ser notado, principalmente que ali a veia hepática, o tronco principal, desemboca já na cava inferior, quase no ventrículo direito. Tá? Então, quando existe essa retenção de sangue, é um local importante. E esse acúmulo de sangue vai ser, a hora que a gente olha o lóbulo hepático, aquela estrutura anatômica microscópica básica, o sangue vai ficar acumulado nas veias centrolobulares e ali na zona 3 do lóbulo hepático, tá? Ou seja, aqueles sinusoides, os capilares sinusoides mais próximos da veia centrolobular. E macroscopicamente a gente consegue ver com esse aspecto aqui, tá? Essas áreas mais avermelhadas, tá? Aqui, mais escuras, tá? Fica escuro quando fixa, tá? Quase preto. Isso aqui é uma fatia de fígado recém-retirada de uma necrópsia. Então a gente vê, então todas essas áreas aqui avermelhadas são áreas associadas à veia centrolobular, onde há o acúmulo de sangue, e isso aqui tem um nome característico, que é esse temperinho aqui, que tem uma foto aqui de referência, que é o aspecto de noz moscada, tá? Então, chamado fígado cardíaco, exemplo clássico de hiperemia passiva, por um defeito lá, um funcionamento inadequado na bomba, no coração, levando a um acúmulo de sangue no compartimento venoso. Microscopicamente a gente tem esse aspecto. Vocês vão ver lâminas e macroscopia, isso daqui, tem tudo lá para vocês. E a gente vê que próximo à veia centrolobular, a gente vê acúmulo de sangue, é uma região em que a gente vai ver mais degenerações. Nesse caso aqui a gente vê esteatose, hepatócitos aqui, com váculos opticamente vazios. Outra coisa que costuma ocorrer é a atrofia dos hepatócitos, eles ficam menores, eles ficam num ambiente de hipóxia, tá? Com menos oxigênio, menos nutrientes. E os hepatócitos associados mais próximos ao espaço porta, né, zona 1 e zona 2 aí vai depender do estado geral, mas normalmente a zona 1 do lóbulo hepático, os hepatócitos permanecem íntegros e é o que a gente vê eventualmente
Macroscopicamente, não há descoloração nessa parte. Se o problema for no ventrículo esquerdo, um paciente com doença valvular que impede com que o sangue oxigenado chegue e passe pelo coração com fluxo e velocidades normais, a gente vai ter hiperemia passiva, congestão aí na circulação pulmonar. Tá? E a gente vê aqui 2 pulmões. Primeiro, esse aqui à esquerda, pulmão normal, e à direita, pulmão com hiperemia. Tá? Ambas as peças a fresco, tá? Retiradas, recém-retiradas, e a gente vê a coloração normal aqui de um pulmão, tá? Tem áreas de antracose, né? Aquele pigmento de carvão, essas áreas pretas aqui, mas a coloração geral normal, um vermelho vivo. E o pulmão com congestão tem essa coloração mais escurecida, tá? Principalmente porque, como o pulmão tem um parênquima muito frouxo, muito delicado, termina havendo extravasamento de hemácias. Essas hemácias terminam extravasando para o interior do alvéolo e eles serão fagocitados por macrófagos, produzindo hemosiderina, dando essa coloração aqui amarronzada, castanha escura para o pulmão. Então, se olharmos no corte histológico, a gente vai ver uma série de siderófaros, né, que são macrófagos cheios de hemosiderina. Então, microscopicamente, mesmo aspecto, tá? O que a gente vê aqui, os septos têm essa coloração avermelhada, né? E por acúmulo de sangue, e a hora que a gente olha o interior do alvéolo, a gente vê esses macrófagos com hemosiderina. A longo prazo, uma coisa que ocorre, porque isso caracteriza uma lesão tecidual, a gente começa a ver fibrosamento dos septos alveolares. Então, olha só, essa região aqui, o septo do alvéolo pulmonar não é mais aquela estrutura delicadinha que vocês viram na histologia. A gente já tem um espessamento com mais colágeno, tá? Então, isso é consequência dessa congestão crônica. E aqui no cantinho, eu coloquei uma foto de uma coloração especial, tá? Para mostrar que esses macrófagos estão cheios de ferro. É o azul da Prússia, é um corante específico para pigmento à base, para detectar ferro no tecido, né? E dá essa coloração azulada para o tecido. Tá? Essas duas situações, vocês vão ter peças, né, potes virtuais para estudar e também lâminas para dar uma olhada e explorar melhor o aspecto macroscópico e microscópico, a morfologia geral dessa alteração, tanto no fígado quanto no pulmão. Tá? E sobre hiperemia, o que eu tinha para mostrar era isso, e a gente continua no próximo vídeo com hemorragias.